Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, para dar sequência aqui aos estudos da tarde. Boa tarde para todos nós, que a gente aproveite bastante, né? A nossa tarde de estudos. Nós estamos falando no conhecimento da lei natural, que já falamos na semana passada a respeito, que a lei natural é a lei de Deus, que rege, né, todo o universo. Nós saímos dos 3 reinos e vimos a importância desses reinos no desenvolvimento do princípio espiritual para se tornar um espírito humano. Então a gente faz rapidamente um breve resumo para a gente dar continuidade dentro da lei natural a 625, 622, 625, 627, que são importantíssimas dentro desse capítulo, né? Nós sabemos que a Terra, ela tem perto de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso é tempo, né? É tempo. A Terra tem isso desde que ela se desprendeu do Sol. Se quisermos ter uma ideia do que seja esse tempo, imaginemos uma história do nosso planeta contada num livro de 500 páginas, desde o momento em que se desprendeu do Sol como massa de fogo incandescente. Imaginemos isso, né? Um livro de 500 páginas. O ser humano surgiria na derradeira linha da última página. Na última letra da palavra final estaria contida a história da civilização ocidental. Não dá nem para imaginar, né? Não dá nem para... foge a nossa capacidade aí de calcular isso. Segundo Darwin, a evolução dos seres vivos se processa por seleção natural. E a doutrina espírita nunca negou a evolução, é uma doutrina essencialmente evolucionista. Indivíduos de uma mesma espécie conseguem adaptar-se a determinada situação a partir de sutis modificações em sua estrutura, dando origem a mutações que resultam em novas espécies. Então, tudo na natureza vai acontecendo de forma a caminho, digamos assim, na linha evolutiva do tempo, né? O processo é extremamente lento. Foi aquilo que nós abordamos na questão dos 3 reinos, né? Começando lá, dos 4 no caso, começando no mineral, e lentamente esse princípio espiritual unido à matéria vai evoluindo até que chega o máximo dentro do reino da inteligência inferior, passa para a inteligência superior, que aí já não nos é dado conhecer o critério usado por Deus, mas passamos por lá, lentamente, gradativamente, trilhando a evolução, através do instinto, né, da percepção, do instinto, da agregação atômica, até o fim do reino da inteligência inferior, e depois sendo dominado esse princípio, por isso passou para o Criador trabalhar essa questão e criar o espírito humano, aí então, a partir daí, regido pela inteligência, pela razão, ainda bastante inferiorizada, necessitando muito ainda dos instintos que levaram esse princípio espiritual até ali. Demanda milhões de anos, razão pela qual não podemos perceber exatamente quando as transformações acontecem. Não é perceptível ao nosso conhecimento, né? A doutrina espírita admite a seleção natural, atendendo às contingências do planeta, e há capacidade de adaptação das espécies, mas com um reparo fundamental: nada é aleatório.
Nada que acontece na natureza é aleatório. Tudo tem uma razão de ser, para tudo tem uma meta, um objetivo, e Deus não fez nada, né, sem uma finalidade útil. Há um planejamento feito por espíritos superiores, prepostos do Cristo, que chamaríamos de engenheiros siderais, especializados em engenharia genética. Então, a Terra sempre foi um berço imenso, né, dessas espécies sendo transformadas geneticamente com o auxílio dos espíritos encarregados desse trabalho. Cristo, que chamaria, proposto do Cristo, que chamaríamos de engenheiros siderais, sempre especializados, quer dizer, espíritos superiores nessa área desse conhecimento. Eles é que, desde os primórdios, transformaram a Terra em gigantesco laboratório onde manipulavam, com recursos magnéticos, os genes em experiências que visavam ao aperfeiçoamento dos seres vivos, até um estágio de complexidade que permitisse a encarnação dos seres pensantes, que somos nós, os espíritos. Por isso é que a gente é colocado como a mais completa obra de Deus, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Este corpo que ostentamos, que causa espanto aos próprios cientistas, por sua perfeição, levou milhões de anos para ser aprimorado pelos técnicos espirituais, que trabalham na intimidade das células, direcionando essas mutações. Todas essas mutações que acontecem no reino da inteligência inferior, as deformações, né, as teratologias físicas que nós encontramos nos animais, aquilo ali não é por acaso também que está acontecendo. São manipulações dos espíritos neste reino para o aprimoramento desse princípio espiritual unido àquela matéria. Então, ali é uma necessidade ainda. Já no reino da inteligência superior, no nosso reino, as teratologias físicas não são aleatórias, não são mais experiências desses espíritos nessa grande escola, e sim um resgate de dívidas, um reajuste de contas aí com os outros espíritos e principalmente com Deus, com o universo. Então, esse corpo, né, foi trabalhado e surpreende, não resta dúvida, aos cientistas que, na verdade, como a gente falou na semana passada, um médico amigo nosso falou que se ficar doente morre em casa, porque os médicos não sabem nada. Ele, né, estava lá na humildade de Sócrates, né, que ele é um excelente médico, muito estudioso, mas estava lá na humildade de Sócrates. Uma coisa que eu tenho certeza que eu sei é que eu nada sei. Então, quanto mais ele estuda, quanto mais ele se desenvolve, ele acha que ele não sabe nada. E isso é importante, isso acontece com todas as pessoas estudiosas. Quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai vendo tanto que tem para conhecer e acha que não sabe é nada. As espécies intermediárias que ficam compondo a flora e a fauna situam-se em degraus evolutivos a serem galgados pelo princípio espiritual em evolução a caminho da razão. Então, a Terra é hoje uma incubadora espiritual e, ao mesmo tempo, um educandário. É uma grande escola para espíritos no estado de evolução em que nós nos encontramos e que, na maioria, né, a humanidade se encontra, pelo menos a que nós conhecemos aqui na Terra. Tudo isso implica uma organização muito grande por parte dos espíritos e é marcada por uma hierarquia, né? Ela é marcada por uma hierarquia onde os espíritos que menos sabem vão ser aqueles espíritos que vão trabalhar na mão de obra mesmo, né? E instruídos e controlados por espíritos que entendem muito mais daquilo que estão fazendo. No topo, né,
dessa pirâmide, digamos que seria uma hierarquia, muitos espíritos trabalhando, e a coisa vai se afunilando, né, em quantidades e até mesmo nessa hierarquia toda, até vamos imaginar uma pirâmide, assim. Então, a base ali, maior, né, são os braçais, os trabalhadores braçais, espíritos que ainda necessitam e precisam de fazer esse trabalho, são muito agarrados ainda às coisas materiais, são mais inferiorizados, e vai elevando, vai passando de níveis evolutivos até que no topo da pirâmide, quem é que está lá? A figura do Mestre Jesus, né? É aqui que a figura entra. Essa figura extraordinária do Mestre entra nesse processo evolutivo da Terra. Jesus foi aquele que coordenou tudo isso, né? Ele foi um espírito escolhido para coordenar o desenvolvimento da Terra. Nós já falamos várias vezes sobre isso, que Jesus não foi o único Filho de Deus, não foi aquele Filho único de Deus enviado à Terra, né, para salvar a humanidade, como se ele fosse o único aperfeiçoado Filho de Deus. Não. A gente até brinca, se ele é o único Filho de Deus, a gente é filho de quem, né? Então, claro que não. Jesus, sim, era perfeito com relação à Terra. Por isso que ele foi dado à Terra para ele coordenar. Né? Como aquele empresário, né, que abre uma filial da sua empresa e vai procurar alguém que tenha perfeito conhecimento do funcionamento daquela empresa para que ele possa dar a direção, né, a gerência daquela empresa. Senão ele não pode dar para um estagiário, para quem ainda está cursando, né, um curso superior e não tem conhecimento pleno ainda daquilo ali, ele não pode dar. Ele vai dar para alguém que conheça isso. Então Jesus, que era uma alma aperfeiçoada com relação ao planeta, que ele iria trabalhar, onde ele iria se desenvolver e coordenar, mas como todo filho de Deus, como toda criação, nunca vai ser absolutamente perfeito, porque absolutamente perfeito só Deus. Então Jesus nós, né, nós vamos nos tornar espíritos tão adiantados, tanto quanto Jesus se apresentou para nós aqui na Terra. Nós estamos muito aquém. Mas o objetivo de Deus, o objetivo da lei divina é nos elevar, é fazer que com essa obediência a gente alcance o nível de perfeição relativo aos planetas. Então isso é da lei e é muito lógico e a gente abraça com muito prazer essa ideia, né? Porque somos todos, segundo Jesus, somos todos deuses, no sentido de termos sido criados à sua imagem e semelhança, e com esse poder de evoluir ad eterno, né? Porque nós não morremos. Quando a Terra foi formada, Jesus já era, então, esse Espírito puro e perfeito, em relação à Terra, um preposto de Deus que este escolheu para governar o planeta. Então, convocado pelo Criador para governar o planeta, com a tarefa de presidir a sua evolução e orientar multidões de espíritos que aqui seriam trazidos. Quais alunos levados a uma escola para a aprendizagem, né, em vários níveis evolutivos. Que a Terra é um planeta que abraça vários níveis evolutivos. Nós temos aqui espíritos extremamente malvados, inferiorizados, encarnados, como também temos espíritos extremamente evoluídos. Espíritos bons, encarnados aqui na Terra, para servir de modelo e para servir de exemplo para nós. Porque se a gente precisa melhorar, precisa evoluir, se nós não tivermos exemplos, modelos nobres para a gente se espelhar, para a gente aprender, então a gente não vai conseguir melhorar nem evoluir. Né? Porque sem observar o bem, como nós nos estimulamos a fazer uma caridade quando a gente entra num grupo que já está fazendo? Ali a gente se descobre, né? Então, porque a gente vê
aquilo acontecer. Pessoas que estão já nessa tarefa. Então, nós precisamos de bons espíritos encarnados na Terra para poder nos guiar aqui como anjos encarnados, né? Como mensageiros de Deus encarnados aqui na Terra. Então, nós somos todos tutelados do Cristo, que nos conduz, segundo a expressão do salmista, pelas veredas retas da justiça. Jesus em hebraico significa o quê? Deus é seu auxílio, aquele que conduz. Então, o nome de Jesus já foi muito apropriado, porque isso, segundo as Escrituras, foi inspirado, né, esse nome, quando Maria estava grávida, né? Quando Maria estava esperando o Mestre, ela foi avisada por um anjo que ela daria à luz a um menino que deveria se chamar Jesus. Então não era por acaso, tinha esse objetivo, essa alma vir até nós para poder nos servir aí, né, de exemplo máximo de humildade, de amor incondicional, de amor ao próximo. E ainda que muitos, quais adolescentes, rebeldes e inquietos, desdenhem suas lições, comprometendo-se em desatinos que fazem a perturbação do mundo, permanecemos todos sob controle. Mais cedo ou mais tarde, nós terminaremos em seus caminhos, tangidos pela dor ou amadurecidos pela experiência, que aí aprendemos com amor, né? Exemplo disso nos dá a conhecida parábola do filho pródigo. Eu sempre me refiro a essa parábola porque ela é, para mim, uma das mais importantes nessa caminhada evolutiva da alma, né? Porque o filho pródigo é aquele que saiu, exigiu do pai a sua parte, e ele assim o fez, porque era dele, então era de responsabilidade dele, e ele saiu, né? Desperdiçando todos os seus bens, tudo que ele tinha, tudo que ele ganhou desse pai. Ele não fez por merecer, porque esbanjou tudo. Aí chegou num determinado momento, ele viu que não tinha como continuar. É aquele momento da nossa vida que a gente para e pensa o seguinte: eu não consigo, eu não posso mais viver desse jeito. Eu não consigo ser feliz dessa maneira, né? Eu preciso dar um basta nisso aí. Aí a gente pega o caminho de volta, a gente reencontra o caminho do Pai, que é a lei natural, que é a lei universal. Aí a gente começa a querer trilhar essa lei para parar de sofrer. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo, né? E quando ele voltou, ele não foi muito bem recebido pelo irmão, que nem o chamou de irmão, e ainda criticou, dizendo: esse teu filho, falando para o pai, né? Esse teu filho que volta depois de ter desperdiçado tudo, merece que você mate a melhor novilha, e eu que sempre fiquei aqui, nunca tive essa sua bênção. E ele explica que ele estava comemorando a volta do seu filho à casa, né? Então é assim que acontece com todos nós. A gente vai fazendo bobagem, a gente vai fazendo aquilo que a gente está vendo que está errado, vai fazendo, até que chega um ponto que a gente fala: chega, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou obedecer à lei, né? Porque a gente sofre, acaba sofrendo muito. Alunos da escola terrestre, temos recebido os ensinamentos de muitos professores, cultos e sensíveis, que periodicamente nos trazem algo de seus conhecimentos e de suas virtudes. Essa questão, essas palavras vai ao encontro da questão 622, aqui, que seria a seguinte, que nós terminamos falando que a lei de Deus estava escrita na consciência, quando Kardec pergunta assim: Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? E eles respondem: sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. E aí, quando a gente vai à história, quando a gente olha, né, lá para trás, lá nos primórdios, quando a gente vê isso, nós encontramos... Bom,
Depois eu pego isso aqui. Nós encontramos ensinamentos maravilhosos trazidos por espíritos que foram considerados pelos espíritos prepostos de Jesus. Né? Então nós encontramos Lao Tse, Moisés, Sócrates, Platão, Aristóteles. Olha, Moisés 1500 anos antes do Cristo, Lao Tse 1300 anos antes do Cristo, Confúcio 551 anos antes de Cristo, Buda 563 antes de Cristo, Sócrates 469 antes do Cristo, Sócrates e Platão, né? São Francisco de Assis, mais próximo do nosso tempo. Então, olha, foram grandes personagens, foram grandes pessoas que trouxeram para nós ensinamentos que o Cristo depois veio, né, coroar. Então nós tem um ensinamento de Buda que é muito próximo do que nós aprendemos na doutrina espírita. Ele diz assim: a dor está em tudo, a dor nasce das paixões, a dor é eliminada pelo caminho que leva à supressão da dor, e esse caminho acontece através de 8 passos, que são eles: crer, querer, falar, obrar, viver, esforçar-se, pensar e meditar. Pensa que acabou aí? Agora vem o peso do advérbio: corretamente. É isso que faz a diferença, porque o resto todo mundo faz. Aí, quem não crê, quem não quer, quem não fala, quem não tem alguma obra, quem não vive, quem não se esforça, quem não pensa e quem não medita. Todos nós fazemos isso, mas será que a gente faz corretamente? Não fazemos não, porque ele que era o iluminado disse que nem ele fez. Então nós não vamos querer ser tão prepotentes a achar que nós estamos fazendo isso tudo corretamente. Se tivéssemos, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui dentro dessa casa e não estaríamos nem nesse planeta. Porque já estaríamos acima dessa série aqui, né? Já estaríamos doutorados. Então não estaríamos mais aqui. Mas aí a gente vê que realmente isso tudo vai ao encontro do que a gente aprende no Espiritismo. Todos esses aqui foram prepostos do mestre, vieram antes dele, preparando o terreno. Ainda dizia mais ainda, Buda: sede como o sândalo, que perfuma o machado que o corta. Né? Aqui está inserido tantas lições, né? O perdão, né? Inserido nessa ideia aqui. Confúcio, que trouxe a máxima que Jesus depois veio repetir: só fazer aos outros aquilo que quer que seja feito a você. Isso quem trouxe foi Confúcio. Né? Não foi Jesus que falou isso pela primeira vez. Então todos eles eram mensageiros, eram anjos para nós aqui nesse mundo, prepostos do Criador, né? Do Cristo. Vale descartar, perdão, é tão parecida a palavra, né? Vale destacar a presença de Moisés nessa história toda. Porque Moisés, falamos aqui nas outras reuniões, foi o que trouxe o primeiro plano de Deus para nós, né? As tábuas, os 10 mandamentos, que vieram todos no imperativo negativo, para dar mais ênfase a não fazer aquilo que estava ali, né? Ensinando-nos o que não fazer e deixando uma frase que a gente sabe muito bem, repete, mas que não dá tanta importância não, né? Porque a gente continua fazendo errado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Essa é a pena de talião. Né? A pena pelo semelhante, talião quer dizer semelhante. Então, quando nós reclamamos de estar passando alguma coisa, alguma aprovação, alguma expiação, nós estamos sendo feridos com a mesma arma que nós ferimos o outro, ou nesta vida, ou em outra fase da nossa vida evolutiva.
Então ele veio dizer para não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, não cometer adultério, não desrespeitar pai e mãe. Pois é, era coisa demais para lembrar. A gente não quer forçar a cabeça tanto assim, né? Ainda por cima, porque não nos convém muito certas coisas aqui. Então é a primeira revelação de Deus. Aí chegou o momento da revelação maior. Porque essa segunda revelação, esse segundo presente de Deus para nós, foi o próprio coordenador do planeta que se fez presente, reencarnado, com corpo de carne entre nós. Né? Que vivenciou todos os problemas e que tinha uma pressa enorme de passar suas lições, porque, na verdade, o tempo que importava, o que importa para nós foi o tempo dos 30 aos 33 anos de Jesus. Ele foi instruído, ele foi educado, porque Jesus passou por todas as etapas da infância, né? E ele, embora fosse um espírito, né, seja um espírito de escola, também ficou influenciado pela própria matéria, pela aparente inocência da matéria. Então, realmente, isso tudo a gente não ouve muito aí em outras filosofias, mas Jesus teve a sua infância, Jesus recebeu instruções que vieram aflorar tudo que ele era. Né, tudo que ele era, mas curtiu as suas etapas todas, até que com 30 anos, já pronto, Jesus veio cumprir a sua tarefa na Terra. Aí nós temos a pergunta de O Livro dos Espíritos aqui, a próxima, olha só. Próxima não, aquelas outras duas a gente já comentou em outros momentos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eles responderam, vede Jesus. Todos que vieram ensinaram muitas coisas, mas Jesus foi o maior de todos, segundo os Espíritos. Aquela figura foi a maior de todas. E não trouxe nada novo. Jesus não trouxe nada que nós não soubéssemos, que nós já não conhecêssemos. Digo nós, porque nós devíamos estar encarnados lá naquela época, né? Aí Kardec faz comentários assim a essa questão. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua vontade, né? Expressão da vontade divina, da vontade de Deus. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes se desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma aqui no planeta, com os que regem a vida do corpo e a vida da alma encarnada. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instruídas para servir as paixões e dominar os homens. Então Jesus, sem dúvida, foi essa figura, né, importantíssima na evolução da Terra, do mundo. Ficou aqui 3 anos, dando verdadeiras lições, não veio destruir a lei, simplesmente ele veio resumir todos aqueles mandamentos em apenas 2. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus primeiro sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, isso aí é o que importa, porque aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele não faz nada daquilo lá de cima. Ele não mata, ele não rouba, ele não mente, ele não cobiça nada do próximo.
né? Ele não comete adultério no sentido geral, não é? E não apenas a cobiçando a mulher do próximo, não é só nesse sentido, é no sentido amplo, né, em geral, adulterar em termos generalizados. E ele não desrespeita pai nem mãe, quer dizer, ele ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então ele reuniu em 2 apenas, e aí a gente não tem mais desculpa para falar que não sabia, né? Porque esse é fácil. Para gravar os 10 não é, mas para gravar esses aí é bem fácil. Então ele chegou no momento que a humanidade já tinha condições de compreender melhor a lei de Deus, mas provou que não compreendeu. Quando levaram ao sacrifício, e ele sabia disso, que ele conhecia, ele sabia com quem que ele estava lidando, né? Mas ele chegou nesse momento da revelação maior, tão grandiosa, tão transcendente, tão sublime, né, que a Terra já poderia recebê-lo. Então Deus enviou esse coordenador, esse chefe aí, né, do planeta, para dar o exemplo por ele mesmo. Foi assim que Jesus aportou no planeta, com a divina chama do amor. Ele só demonstrou amor. Ele não fez nada que pudesse prejudicar, embora ele tenha se encolerizado um pouquinho com os vendilhões do templo, mas ele mostrou que muitas vezes a gente precisa ser rígido, ter rigidez de atitude, porque nós estamos lidando com espíritos inferiores, né? Então ele veio tocar o nosso sentimento, tirar aquela ideia daquele Deus punitivo que Moisés pintou, né? Como aquele Deus amoroso, que nos dá a oportunidade de sempre nos renovarmos, de sempre refazermos aquilo que fizemos errado e evoluir com esse aprendizado todo, né? Errando, a gente vai aprendendo. Libertando-nos do medo, modificando essa lei radical, então, de Moisés, né? Substituindo essa ideia de um Deus punitivo por um Deus justo e bom, né? E amoroso. E com isso nós tivemos Deus devolvido ao nosso coração, porque vimos que Deus não é punitivo, ele apenas ensina. E é muitas vezes o seu ensinamento é através da experiência dolorosa, já que a gente não está aprendendo com a experiência amorosa, né? Então Jesus veio cumprir as profecias que haviam enunciado o seu evento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e na natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar os homens o quê? Basicamente, 4 coisas que, se a gente aprendesse, né, se a gente tivesse convicção mesmo disso, nós seríamos mais felizes aqui nessa terra e, assim, poderíamos encarar melhor as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele veio nos ensinar que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Se realmente a gente tivesse convicção disso, a gente não sofria tanto. A gente não sofria tanto quanto a gente sofre. A gente não corria tanto atrás do ouro, né? Porque a gente sabe que a verdadeira vida não é essa. O caminho que conduz até lá, ele veio ensinar como nós vamos nos conduzir para chegar nesse reino, né, que não é o reino da terra. Os meios de nos reconciliarmos com Deus, ele também vem ensinar. E nos advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. E ele deixava bem claro que os dias são maus. É difícil. A lavoura do bem, ela é complicada. A porta do bem, ela é bem estreitinha. E ele não negou isso a ninguém. Ele disse isso, ele vivenciou isso. Por isso que ele foi, sem dúvida, o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para que a gente pudesse seguir. Né? É o nosso irmão, mestre, irmão maior, mestre. Não é Deus. Né? Ele é frequentemente confundido com a imagem de Deus, essa imagem antropomórfica que às vezes as religiões passam, né?
Em todos os momentos de seu apostolado, Jesus mostrava a sua grandeza, em todos os momentos. Na natureza, na clareza, melhor dizendo, de suas ideias e na admirável capacidade de síntese que ele tinha. Ele resumia tanto as coisas, ele resumia e dava uma lição imensa, com uma palavra às vezes. Na firmeza das suas convicções, nos prodígios que ele realizou aqui na terra, no estoicismo diante dos sofrimentos que lhe impuseram, sem queixas, sem vacilações. Aquela frase, ó Pai, por que me abandonaste? Essa frase ela é muito questionada pelos historiadores. As pessoas que fazem o estudo intenso aí da Bíblia, da época e tudo, questionam muito se Jesus realmente falou isso. Porque a Bíblia ela foi traduzida, acho que umas 880 e tantas traduções, assim, em idiomas diferentes. Então, isso tudo acaba sendo danificado. Uma vírgulazinha que a gente bota fora do lugar, ela dá uma conotação contrária. Ela afirma o contrário. Eu devia até ter trazido, eu tenho vários exemplos para a gente ver isso, mas aí ia tomar tempo aqui da nossa palestra, eu nem me importei em trazer. Mas imaginemos, então, as traduções. A Bíblia foi em aramaico, depois passou para hebraico, grego, e aquelas complicadas, uma língua que não tinha muitos recursos, tinha que usar palavras que tinham outras conotações, então acabou sendo ela muito adulterada também, Tem coisas ali que são questionadas mesmo pelos estudiosos. Mas isso provavelmente ele não deve ter falado, porque toda a vida dele ele não demonstrou em nenhum momento, nem quando ele foi tentado no deserto, ele não demonstrou em nenhum momento que o pai o estava abandonando. E a alma que ele era, o conhecimento que ele tinha, dava convicção a ele de que ele não estava abandonado. Então, muito pouco provável ele tenha dito essas palavras, Na admirável capacidade de perdoar os seus algozes, ele ensinou isso, ele fez isso, porque a grande lição é dada através do exemplo e não da palavra. A palavra se perde, aquele negócio de faço o que eu mando e não faço o que eu faço, aí não dá. A gente tem que ensinar através do exemplo, e foi o que ele fez, nos exemplos de humildade e sacrifício ao longo de todo o seu apostolado. Então foi uma figura extremamente forte, o Jesus histórico, que já foi feita a biografia do Jesus histórico e não o Jesus bíblico, Foi um homem extraordinário, extraordinário, de uma inteligência extraordinária, e tudo nele era mais, porque ele era perfeito com relação a esse planeta. Está mais, então, do que na hora de descermos o Cristo da cruz, despregá-lo das tabuletas, dos quadrinhos, dos adesivos dos carros, das estampas das camisetas, para colocá-lo onde realmente ele deve estar, dentro de nós. Dentro de nós. No nosso pensamento, no nosso entendimento, na nossa certeza de que somos filhos queridos do Pai, somos queridos também desse irmão que coordena esse planeta onde aqui nos encontramos. Em nosso pensamento, nós temos que colocá-lo para que ele possa alicerçar as nossas ações. Em nosso sentimento, para que ele possa alicerçar as nossas emoções. Então é aí que ele tem que estar. Porque essas coisas precisam se conectar. Pensamento e emoção precisam estar conectados. Porque todas as vezes que a gente usa só a razão, a gente pode errar. Se usar só a emoção e o sentimento, a gente também pode errar. Mas unindo a razão e o sentimento, fica mais difícil da gente errar. Nós poderemos ponderar melhor as atitudes que temos que tomar.
Então, Jesus, em toda a sua caminhada, no Sermão da Montanha, que foi o mais importante de todos, foi o Sermão da Montanha. A pregação mais importante do Mestre, porque ali ele reúne todas as virtudes que a gente tem que desenvolver. A humildade, a consolação, a mansuetude, a justiça, a misericórdia, a pureza, né, a pacificação, tudo está dentro daquele sermão. Se ele não tivesse feito nenhuma outra abordagem, se ele não tivesse feito nenhuma outra pregação, nós, só por conhecer o Sermão da Montanha e praticar, nós já estaríamos no reino do céu. E o que é o reino do céu? É a paz de consciência. Porque nós não temos céu, né? A gente tem uma abóbada azul aí de oxigênio que bota esse céu maravilhoso, lindo, né? Mas isso não é infinito. Nós não temos algo que possa bloquear, né, uma passagem, um céu. É conotativo, é alegórico, né? Apenas estar no reino dos céus é estar em paz com a nossa consciência, é estar feliz com a nossa ação, né, com a nossa atitude, com a nossa vida, é estar satisfeito com aquilo que nós somos. E estar satisfeito com aquilo que nós somos não é muito fácil. Porque nós matamos um leão por dia para domar nossas tendências inferiores. Mas tem vezes que ele não morre, né? Tem vezes que ele nos morde. Então, é difícil vencer as nossas dificuldades. Se fosse fácil, a gente não estava aqui nessa luta. Falando as bobagens que a gente fala. Às vezes, quando eu falo isso para mim, eu digo assim, criatura, se você realmente estivesse incorporando o que você aprende, você não estava falando essa bobagem agora. Mas, infelizmente, a gente ainda faz essas bobagens, né? Em todos os momentos do seu apostolado, Jesus mostrava sua grandeza. Isso a gente não pode esquecer em momento nenhum, tá? Em todos os momentos ele demonstrava a sua superioridade. Nós temos que compreender muito bem isso, porque ali é que foi importante. E a maior de todas, né? A maior de todas que foi o bem sobre o mal. Não foi. Ele foi crucificado. Até o momento final, Judas achava que ele ia dar uma volta, mostrando os seus poderes. Ele podia, mas não foi essa a tarefa dele aqui na terra. Exatamente, ele sabia que ele sairia daqui daquela forma, que seu corpo seria morto daquela forma. Mas aquela foi a maior de todas as lições, que foi a prova do bem sobre o mal. Mas como eles mataram? Não mataram, não. Ele ressuscitou no terceiro dia, né? Ali foi a maior prova de que o bem vence a morte. O bem vence o mal, porque o bem vence aquilo que mais nós tememos, que é a morte. Então veio mostrar, no final de tudo, que somos imortais. Não morremos. Assim como ele, não é, apareceu depois com seu corpo espiritual, todos nós vamos também levar no nosso corpo espiritual e fazer esta, entre aspas, ressurreição. Não em corpo de carne, e sim em corpo celestial, como dizia e diz, né, nas Escrituras, Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, né? Então Jesus deu a lição maior foi com a morte dele, né? Muito pouca gente entende dessa maneira. Acha que o mal venceu. Não, o mal não venceu. E a maior tristeza dele, daquela alma soberana, né, foi ver que a gente não aprendeu nada. Que a gente não aprendeu nada. Foi a dureza dos corações. E ele sabia disso, mas ele ainda tinha esperança de que, né, pudesse dar certo. Então, com esses ensinamentos todos, né, Jesus nos ensinou a ver as coisas de uma maneira ética e estética. Da maneira ética,
foi o esforço por eliminarmos o desculpismo. Nós estamos sempre nos desculpando pelas coisas que a gente faz, o tempo todo. A gente encontra uma justificativa para se desculpar. Mas somente somos dominados por nossas tendências inferiores na medida em que nos rendemos a elas. Senão a gente não é dominado por elas. Acima de tudo, deve prevalecer nossa condição de filhos de Deus e a responsabilidade de agirmos como tais, criados que fomos para a virtude e para o bem. Então, temos o dever de desenvolver uma ética bacana para a gente viver, né? Formando essa ética dentro dos princípios divinos, dentro da lei natural. E a outra forma estética, que ele também nos ensinou, foi o empenho que nós temos que ter no sentido de mudarmos o nosso foco, a nossa maneira de ver as coisas. A maneira de encarar a vida, de encarar a dor, de encarar a perda, de encarar o sofrimento. Olhando-a com otimismo e confiança, reconhecendo na jornada humana uma experiência valiosa a caminho da evolução. Mas que é só isso. Não é nossa casa aqui. É uma aventura magnífica que tanto melhor aproveitaremos, quanto maior a nossa disposição em cultivar a alegria e a esperança, a bondade e a compreensão. Isso foi o que ele veio trazer. Por isso ele foi essa figura, a mais importante, né? Aquela que deve nos seguir, nos servir de guia e modelo. Uma das passagens do Evangelho que marcou os prodígios de Jesus nos dá a confirmação da necessidade de termos Jesus como guia e modelo da nossa vida. As bodas de Caná. Essa passagem é muito importante, é muito interessante. Todos conhecem essa passagem. Jesus estava num casamento, num casamento com Maria. Aí acabou o vinho. Não tinha mais vinho. Aí Maria foi falar para Jesus, a mãe dele, você tem que fazer alguma coisa, né? Aí ele ainda falou assim, aí ele ainda é contestado também essa resposta de Jesus, cala-te, mulher. Ainda não está na minha hora. Né? Então acho que ele foi agressivo, mas naquela época, chamar de mulher era um elogio. Né? Era um elogio isso. E a maneira como ele falava, nós é que vamos colocando conotações. E também não se sabe se foi exatamente assim, com esse imperativo afirmativo aí. Né? Isso é o que contam, né? A Bíblia foi escrita, o Evangelho foi escrito 40 anos depois da passagem do Mestre, né? Mas aí, chegado a hora, Jesus então pede que ao noivo, se eu não me engano, eu não reli, mas é algo assim, que enchesse a água, ou o noivo ou alguém dele, não sei, que enchesse lá o barril de água. E aí Jesus fez a transubstanciação de água em vinho. E depois foram falar para o noivo que ele guardou o melhor vinho para o fim da festa. Graças a essa transubstanciação operada por Jesus, não houve vexame para os donos da casa. Casamento naquela época era igual ao casamento de grego hoje. Durava dias. Né? Era uma festa atrás da outra. E realmente calcular, né, o vinho e também a parte de buffet, de alimento, é difícil, né? Graças então a essa transubstanciação de água em vinho, ninguém passou vexame. Esse episódio tem um sentido simbólico e sublime, muito maior do que a gente imagina, né? Que é somente com o bem, com a mensagem de Jesus, porque não vamos falar somente através de Jesus, é capaz da gente transubstanciar infinitamente a água em vinho, a rotina em interesse, a incompreensão em entendimento, os espinhos em flores, as lágrimas em sorrisos e as dores em alegrias. Porque se a gente falar assim, nós não estamos sendo tão corretos com todos os prepostos do Mestre que trouxeram a mesma mensagem dele.
Ele veio juntar aquilo tudo, não é? Porque quem não é cristão e segue uma outra linha, os budistas, por exemplo, tem Buda como exemplo, e realmente ele foi o ensinamento que ele trouxe, a gente vê que é o mesmo que Jesus trouxe. Então, a gente pode ser injusto falar que é só através de Jesus que a gente chega a um aperfeiçoamento. Não é através de Jesus, é através da boa nova, da mensagem dele. Então, a gente fala através dele, personificando tudo isso na figura de Jesus, mas não esquecendo todos os outros grandes pensadores que não foram mais importantes que ele, mas que também trouxeram grandes ensinamentos para todos nós, inclusive os mesmos que depois Jesus veio a repetir, né? Em sua mensagem está o espírito renovador das nossas mais caras emoções, o tônico infalível para todas as fraquezas e o recurso supremo para todos os males. Ali está, nos ensinamentos dele, na boa nova, né, nas suas grandes lições. Mas é necessário deixar a sua mensagem entrar no nosso coração. Senão, não tem jeito. Não adianta nada. Não adianta conhecer. A gente sabe que não adianta ser cabide de conhecimento. A gente tem que colocar isso em prática. Não vamos colocar tudo, a gente não tem capacidade ainda, somos espíritos inferiores. Mas a gente tem que caminhar para isso. Tem que fazer um esforço grande. Eu trouxe aqui uma imagem bem bacana para vocês olharem, de um pintor. Acho que ele é inglês, esse pintor. Eu vou botar grande aqui e vou andar com ela para ver se dá para ver bem. Olha só, essa imagem é de Roman Hunt, William Roman Hunt, espero que esteja falando certo. Se tiver algum professor de inglês aqui, eu estou perdida. É um quadro belíssimo que foi intitulado A Luz do Mundo. Né? Então, nós vemos aí esse Jesus, olha, parece num bosque, né? Parece que ele está num bosque e ele está batendo numa porta lá, carregando um lampião. Tá vendo? Ó? É uma porta ali, ó. Ele está batendo nessa porta. Esse quadro, ele está exposto até hoje. Eu tinha até anotado, deixa eu ver se tem aonde que eu anotei, aonde que ele está exposto, que ele é muito bonito. Acho que eu não anotei. Mas nessa inscrição aqui embaixo, porque ele está nessa moldura. A moldura é uma porta, um portal. Né? É um portal interessante. Lá em cima está escrito A Luz do Mundo. E nessa inscrição aí, está escrito assim: eis que me coloco à porta e bato. Se qualquer homem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse cear é conotativo, né? Um amigo seu lhe disse, então, quando viu esse quadro pronto: amigo, essa porta não tem maçaneta. Está faltando a maçaneta, um amigo pintor. Aí ele disse: essa porta não tem maçaneta, porque essa porta é a porta do coração, só abre por dentro. Então, esse quadro é belíssimo, né? É um quadro digno, assim, da gente conhecer, né? O local onde ele está na igreja de São Paulo, né? Eu vou ver direitinho e trago na próxima reunião. Eu fiz a anotação, mas ela estava num papelzinho à parte, ela ficou. Que é muito interessante. Ele percorreu o mundo, ele também foi dado outro nome para ele. Tem algumas outras cópias desse quadro, mas essa aí é a original, é a que está lá no museu. Né? Ele é um pintor, acho que ele é inglês, ele é conceituado, mas isso aí foi a obra-prima dele, né? Essa passagem, realmente, ela é muito interessante, quando ele fala que eis que me coloco à porta e bato. Quer dizer,
Jesus está aí, a mensagem dele está aí, a gente pede ajuda, mas será que a gente abre a porta para ele entrar? A gente convida, mas será que a gente abre a porta para ele entrar? Né? A gente convida, mas com o coração torturado, às vezes, de sentimentos inferiores, não vai entrar, não tem lugar para ele, né? Não tem como. Esse caso nos faz lembrar uma outra historinha, que eu acho que eu já contei aqui, que é uma criança de rua, que fica nas vitrines olhando os carrinhos, os brinquedos que ela não tem, olhando tudo que ela não pode ter, né? E fica ali admirando. Essa criança foi atropelada e foi levada para um hospital, e as pessoas, querendo agradar, querendo ajudar aquela criança, levavam brinquedos, carrinhos para ele no hospital, e era motivo de alegria, e ele, rindo, alegre, feliz, dizia para elas: é meu, esse é meu, não tem nenhum vidro entre mim e eles. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Se a gente está deixando um vidro entre nós e o mestre, a gente vê, a gente sente, mas será que a gente abre essa janela, essa porta de vidro para ele entrar? Aí, para isso, a gente precisa também fazer esforços gigantescos para domar nossas tendências inferiores, porque senão não entra. O segredo é esse: é necessário abrir a porta para não mantermos um vidro entre nós e Jesus. Em O Livro dos Espíritos, comentando sobre as penas eternas, Paulo de Tarso nos lembra que gravitar para a unidade divina é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas são opostas a isso. Se a gente tiver, não consegue conquistar, né? A ignorância, o ódio e a injustiça. Então, 3 coisas são necessárias para que essa porta se abra e que a gente não deixe um vidro entre nós e ele, o mestre. A justiça, o amor e a ciência. Porque aí sim nós poderemos compreender o bem. Mas ainda somos ignorantes, ainda odiamos e somos injustos. Por isso que a gente não consegue abrir essa porta. Aí a gente sofre mais do que devia. Só com Jesus podemos, então, transubstanciar a injustiça em justiça, o ódio em amor, a ignorância em sabedoria. Entendam aqui a mensagem de Jesus. Não é a figura só do mestre, é a mensagem dele que está presente também em outras personalidades que são também mensageiros de Deus. O Espiritismo, com o Consolador prometido pelo mestre, com a proposta de reviver o cristianismo e a sua pureza, nos ensina a abrir essa porta de vidro e fazer que a gente chegue mais próximo do mestre, né? Em que a gente se abasteça, né, de todo o amor que Jesus tem para nos oferecer. Na semana que vem, nós vamos fazer o comentário da 627. Deem uma lida nessa questão em casa antes, porque ela é muito importante. A questão é 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? O ensinamento dado pelos Espíritos, a gente pode falar sem medo de errar, que foi a terceira revelação de Deus para nós. Muita prepotência, poderão alguns dizer, né? Dos espíritas achar que o espiritismo é a terceira revelação de Deus. Mas basta a gente entender que o espiritismo não criou nada e não inventou nada, apenas revelou as leis do universo, não é. Né? Não é nenhuma prepotência. Porque qualquer pessoa interessada, qualquer ser interessado nesse mundo, descobre as leis, assim como Newton descobriu a da gravidade, né? A lei que rege o universo. Então,
toda e qualquer pessoa pode entender a lei de Deus, porque está escrita na natureza e na consciência de cada um. Então o Espiritismo, ele não inventou, ele apenas revela. Então por isso que é a terceira revelação de Deus. São as leis do universo, que qualquer filosofia abraça, qualquer filosofia prega. Não é só o Espiritismo. Quando a gente diz que, mas a reencarnação, já falamos sobre isso aqui. A reencarnação era ensinada na escola de Alexandria por Orígenes, foi retirada. Foi considerada herética depois do concílio de Constantinopla, até antes, num sínodo que teve antes, menos importante. Então ela era ensinada, quer dizer, ela fazia parte dos ensinos, é o único senão, é o único senão dos princípios do Espiritismo para outras religiões. Por quê? O conhecer Deus, a existência de Deus, nenhuma delas nega. A pluralidade das existências é que as religiões estão negando a si mesmo, só o catolicismo e o protestantismo, que derivou dela por ocasião da separação de Lutero, que fez o protesto para separar e criou o protestantismo. Só isso. Vai ver todas as religiões orientais, todas elas são reencarnacionistas. E como a gente já falou aqui, não precisa nem ser ligado à religião para entender esse negócio de que uma vida só não dá certo. Não dá para cumprir. Não dá para aprender tudo. E seria injusto. Uma criança morre cedinho, não viveu nada, não aprendeu nada, não teve oportunidade de aprender. Também não pode ser considerada perfeita, porque não teve tempo de errar. Aí Deus seria injusto, porque deu 100 anos de vida para um outro errar ou acertar, e não deu nem 2 para uma outra alma que ele criou. Criou um ser para morrer no ventre da mãe? Criou um ser para morrer assim que nasce? Que bobagem é essa? É taxar Deus de burro. É uma coisa triste isso, Então a pessoa tem que compreender, independentemente de religião. A palavra às vezes assusta, mas com certeza uma vida só não dá. Uma vida só não dá para fazer nem as bobagens que a gente quer. Que dirá alcançar as virtudes que a gente deseja, mas não quer, porque se quisesse alcançava. Se quiser, alcança. A gente não faz o esforço necessário para isso. Então essa questão nós vamos avaliar. A questão então 627, qual é a utilidade dessa terceira revelação, já que Jesus veio e disse tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É para isso que a gente está aqui estudando, é para isso que a Bíblia está lá, todo mundo estudando, todos os livros sagrados, tudo, para aprender o quê? A amar. A amar incondicionalmente como o Mestre ensinou. Só isso que a gente precisa saber, Mas para isso a gente tem que ler. Porque a lei está na nossa consciência, mas a gente não lê, a gente não quer saber, a gente não descasca. Por que não descasca? Porque a danada é igual cebola. Tenta descascar a consciência. Vai chorar igual que chora para descascar a cebola. Porque vamos encontrar tanta coisa errada que vai chorar. Assim como a gente chora. A consciência é isso. Ela tem várias casquinhas, Ela tem várias pelinhas. São folhinhas. A cebola, aquilo tudo é folha. Então a gente vai, quando a gente tira uma, começa a doer, a gente põe de volta. Não quero ler. Então, se quiser, vai conseguir. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa é a lei que nos ensinaram e que é justa. A gente não pode querer as coisas sentado, num conforto do nosso lar, sem fazer nenhum esforço. É igual o gordo, que quer emagrecer, mas ele quer comer pizza, sanduíche, hambúrguer, tudo que ele quer comer, tudo, e ele quer ficar magro. Vai ficar nunca, Então nós também não vamos nunca conseguir uma evolução maior se nós não fizermos um esforço para domar as nossas tendências inferiores. Muita paz para todos.